Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre a bioética relacionada ao fim da vida. Nós vamos tratar hoje de um tema importante que é abordado geralmente nas nossas aulas, né, de bioética, que é a questão da eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Bem, esses termos são utilizados, né, corriqueiramente na área da bioética, principalmente as pessoas que trabalham com essa questão já de fim de vida. E nem sempre, o que a gente percebe é que nem sempre as pessoas sabem fazer a distinção entre o que é uma coisa e o que é a outra, e a confusão entre a compreensão desses termos às vezes gera inclusive a posicionamentos em que as pessoas não sabem muitas vezes para que lado elas se posicionam. Então, às vezes a pessoa diz: eu sou contra a ortotanásia, porque ela pensa que a ortotanásia é a mesma coisa que eutanásia. Às vezes ela é a favor da distanásia, porque ela acha que distanásia é fazer com que a pessoa viva o mais tempo possível, e então todo mundo quer viver mais e acha que distanásia é o correto. Então, assim, existe uma confusão, que é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, de uma maneira que vocês compreendessem as diferenças e pudessem avaliar aquilo que vocês entendem como importante para que a gente tenha como válido dentro da nossa sociedade na atualidade, tá certo? Pois bem, pessoal, o que é interessante a gente saber, primeira coisa, a gente tem que ter uma definiçãozinha, né, sobre o que é cada um desses termos. E o primeiro deles eu vou tratar é a eutanásia. Então a gente sabe que a eutanásia ela acontece quando alguém, por compaixão, sentindo-se sensibilizado pela dor do outro, geralmente aquele outro se encontra com numa doença grave, né, incurável, e você sentindo-se naquele momento de dor, sentindo a dor daquela pessoa também, você retira a vida daquele outro com o objetivo de eliminar esse sofrimento, né? Então você, de certa forma, a eutanásia você mata a outra pessoa, né? Existe um homicídio, digamos assim, mas é um homicídio por compaixão, certo? Bem, então, definições existem algumas. Léo Pessini foi um grande pesquisador, faleceu recentemente, mas um grande pesquisador da área da bioética. Dizia que é um ato médico, né, a eutanásia, porque na maioria dos países onde ela é aceita, é um médico que realiza como ato médico, que por compaixão abrevia a vida com a intenção de eliminar dor ou sofrimento, certo? Essa é uma definição que vem lá do padre Léo Pessini, mas que coincide com praticamente todos os autores. É importante que se saiba, então, que pelo menos naqueles países onde a eutanásia é aceita, que são raríssimos os países, né, são pouquíssimos. Então nós temos hoje a Holanda, a Bélgica, mas é muito restrito aí, porque a maioria dos países não aceita a eutanásia. De fato, ela acaba sendo considerada um homicídio, né? Ainda que seja um homicídio que a pena é reduzida pelo fato de ter a compaixão, pelo fato de ser um homicídio que se chama de homicídio privilegiado, né? É um tipo de homicídio, digamos assim, onde a pena acaba sendo mais branda, mas no Brasil e na maioria dos países continua sendo visto como um ato de homicídio, certo? Então, mas nos lugares onde ela é aceita, é considerado como um ato médico. Existe a morte precoce, né? Você antecipa a morte, você faz com que a morte seja antes do tempo, e é aplicada a pessoas que sofrem de angústias e dores insuportáveis por doença incurável, né? Por exemplo. O problema da eutanásia, existem algumas críticas, né? Porque na questão dessas em que situação se deve aceitar. Então, tem uma crítica que se faz, que geralmente vem dos paliativistas, que é a questão da ladeira escorregadia, né? A slippery slope, a ladeira escorregadia, que é aquela situação em que você aceita a eutanásia para uma situação,
digamos, uma doença incurável, uma doença em que o sofrimento é extremo e tal, então naquele caso você aceita. Daqui a pouco você começa a aceitar para outras situações menos graves e e aí as pessoas vão reivindicando a eutanásia para inúmeras situações e daqui a pouco você, por qualquer sofrimento mínimo, até mesmo por vamos supor, digamos, uma separação, um luto por uma separação, a pessoa está passando por um momento de dificuldade e ela pretende que se faça eutanásia e pode ser que a sociedade comece a aceitar. Então, essa possibilidade de você aceitar a morte, você banalizar e você aceitar que a morte aconteça, que alguém mate o outro de forma legal, né? Aceita em inúmeras situações, algumas delas inclusive impensáveis no início, né? De quando as pessoas gostariam que a eutanásia fosse liberada, isso causa um problema para a sociedade como um todo, em que há uma desconfiança em relação a essa aceitação da eutanásia. Então não é uma decisão fácil, porque uma morte de uma pessoa não significa que atinge apenas aquela pessoa. A sociedade toda é atingida por a morte de alguém. Então quando a gente mata alguém por um motivo X, é possível que a sociedade se contamine e comece a aceitar por um motivo parecido com aquele X e por outro também mais parecido ainda, e assim a gente começa a banalizar e a instituir, né, a morte como algo médico. Um outro aspecto interessante também é porque o médico ele é um profissional que cura ou cuida, né, consola. Então são ações, são atitudes médicas, curar, ou quando não pode curar, cuidar, consolar, etc. Mas será que matar seria, né, uma atitude médica? Assim? Será que a confiança na profissão médica ficaria abalada na hora que a gente instituir o homicídio, tratar isso como eutanásia e tornar comum a profissão médica realizar, né? Imagina aquele médico lá esperando que o paciente chegue no momento de pedir para morrer, para ele poder chegar lá e matar e ganhar fazer a profissão dele como uma pessoa que executa os demais, né? Quer dizer, pode parecer estranho para a profissão médica também, para a confiança da profissão médica, enfim. Eu não estou aqui para dizer que a eutanásia não deve ser aceita, porque tem uma questão de autonomia também aí, que a gente na bioética preza muito por ela, né, o respeito à autonomia, mas por outro lado existem alguns riscos que precisamos considerar, certo? Bem, então a outra situação seria a distanásia, né? A distanásia é exatamente o contrário. Então tem aquela pessoa que quer matar o outro para poder acabar o sofrimento e tem aquele que diz assim, vamos viver até o final com o máximo que a gente puder, se a medicina tiver técnica suficiente para a gente utilizar aparelhos, para a gente utilizar respirador, ventilação mecânica, se a gente puder utilizar, fazer traqueostomia, se a gente puder fazer cirurgia de todo tipo, se a gente puder fazer hemodiálise, o que a gente puder fazer, vamos fazer tudo, vamos aplicar drogas vasoativas, tudo que for para manter a pessoa viva biologicamente, o máximo que a gente puder, mesmo que ela sofra muito, mesmo que ela esteja em estágio já de terminalidade, mas a pessoa que faz distanásia, o que ela quer é quantidade de vida a todo custo, né? Ela é uma obstinada por manter aquela vida, pela terapêutica que mantém a vida. Então a distanásia é isso, é a obstinação terapêutica, é prolongar a quantidade de vida a todo custo do paciente que já está em processo de morte, ou seja, aquele paciente que é considerado como um paciente terminal, né? Um paciente que já está progredindo para a morte, mas mesmo assim você quer sustentar de todo jeito e você combate a morte como o único e grande inimigo. Quer dizer, é aquela pessoa que ainda não teve a aceitação da morte como algo natural, né? E ela luta contra a morte de todas as formas e a morte passa a ser o inimigo de todo jeito. E esse profissional que trabalha dessa forma, geralmente ele se frustra quando acontece a morte, né? Ele acha que é uma falta dele, uma falha dele, que o paciente jamais poderia morrer nas mãos do profissional e tal. Então, assim, essa dificuldade de aceitar a morte, que nós
estudando nós estamos estudando na tanatologia, é um problema atual da nossa sociedade, e então faz com que a sociedade seja um pouco distanásica, né? Os nossos profissionais de saúde, não só eles, mas os próprios pacientes muitas vezes querem também, os familiares querem a vida a todo custo, e até porque a gente acredita muito no desenvolvimento da medicina, no desenvolvimento da tecnologia, e a gente acha que esse desenvolvimento chegou a um ponto em que a morte não deve ser mais aceitável, o que não é verdadeiro, mas que é o momento em que a nossa sociedade tem vivido, né? O problema da estanase é porque você desconsidera completamente a qualidade de vida, né? A pessoa sofre bastante e você não está muito preocupado com a qualidade de vida, mas sim com a quantidade, né? Você acaba fazendo intervenções terapêuticas que são consideradas como fúteis ou inúteis, desproporcionais, né? Aquela intervenção terapêutica, a pessoa está lá com câncer que atinge todos os órgãos e você querendo fazer cirurgia ainda na pessoa, querendo impor sofrimento, quando na verdade sabe que aquela cirurgia não vai resolver mais o problema daquela pessoa, não vai mais curar, não vai dar mais uma vida com qualidade por mínimo tempo, mas você fica tentando ainda buscar todo tipo de estratégia para prolongar essa vida a todo custo. E o que você faz aqui é prolongar o processo de morrer, né? Aqui não cortou um pouquinho, mas é o processo de morrer. O morrer, que é aquele processo onde a pessoa entra e começa a ter as falhas nos órgãos, começa a deixar de funcionar e tal. Você prolonga esse processo. Você não prolonga, a gente considera que não é uma vida. Não é uma vida com qualidade que você está prolongando. O que você está prolongando é o processo de morte, né? O que é visto hoje em dia, assim, pelos profissionais que estudam a área da bioética, como algo condenável, né? Você está impondo um sofrimento à pessoa. Evidentemente que tudo depende da autonomia, ou seja, a pessoa ela pode optar por querer lutar e ir até o final. Mas o que você não pode fazer é uma distanásia contra a vontade da pessoa, ou seja, a pessoa não quer aquilo e você ainda mantém a pessoa a todo custo, mesmo considerando, mesmo sabendo que a pessoa não quer que aquele sofrimento seja imposto a ela, né? Não é uma questão de você deixar de fazer determinados tipos de intervenções da sua cabeça, mas sim em concordância com a pessoa ou na ausência da possibilidade da pessoa de se expressar, daquelas pessoas que estão responsáveis por ela, né, da família, daquelas pessoas que conhecem mais o doente, digamos assim, e que tem condições de alguma forma de falar por aquele doente. Então é importante que a gente tenha essa compreensão, né? Eu sugeri em outro dia aquele documentário que está lá no Netflix, né? Extremis. É um documentário interessante que mostra exatamente isso, a profissional, a médica tentando conversar com o paciente, tentando compreender, tentando entender até que ponto ele aceita determinadas coisas. Então, por exemplo, perguntar se aquele paciente ainda deseja que se faça com ele, a utilização de uma traqueostomia, por exemplo, caso a respiração não esteja acontecendo da melhor forma, se aquele paciente deseja ainda que se faça nele uma traqueostomia ou não, e o paciente tem condições de se expressar e dizer sim ou que não, avaliar isso, conversar com o paciente, conversar com a família, para evitar impor sofrimento desnecessariamente às pessoas, né? Fazer com que o máximo possível a pessoa tenha condições de expressar aquilo que ela quer que aconteça com ela, para que diminua o máximo o sofrimento dela no final da vida, né? E o que a bioética tem visto ultimamente com melhores olhos, digamos assim, né? E é o que as sociedades de cuidados paliativos têm trabalhado em todo o mundo, é uma busca, e no Brasil inclusive, né? É uma busca por fazer a ortotanásia, né? Que esse orto quer dizer o certo, o correto, o tempo certo, né? Então, ortotanásia é a morte no tempo, no momento correto, no momento certo. Digamos assim, todas as pessoas terão um momento que ela vai ter suas falhas e vai morrer, né? Chegará o momento em que os órgãos não funcionarão e a pessoa vai parar. E aceitar que isso aconteça é uma forma de respeito a essa pessoa, respeito à dignidade dela, né? Fazer com que ela sofra o mínimo possível e que nesse momento difícil da vida ela consiga
que aconteça, que se chegue ao momento final sem que se prolongue esse processo de morrer, mas também não precisa abreviar, né? Sem abreviar, ou seja, sem fazer eutanásia, mas também sem prolongar demais o processo de morrer, permitindo que esse processo aconteça dentro de um controle de cuidados, né? de assistência do ponto de vista do consolo, do cuidado, tanto do paciente quanto da família. Então a ortoeutanásia ela se volta para esse aspecto de procurar fazer com que a morte aconteça no seu momento correto, sem abreviações, sem fazer eutanásia, nem prolongamentos irracionais do processo de morrer, que seria a distanásia. Os profissionais de cuidados paliativos são os que mais têm trabalhado nesse aspecto hoje em dia, né? Por isso que quando você conversa com eles, em regra, eles são contrários à eutanásia, e obviamente são contrários à distanásia, né? Aqui nenhum profissional consciente, nenhum profissional que realmente entende o que acontece no ambiente hospitalar, que a morte, infelizmente, hoje em dia, ela acontece praticamente sempre, quase, muitas vezes, né? Ela tem acontecido muito no ambiente hospitalar, o que é diferente do passado, as pessoas morriam mais em casa, mas a partir do momento que houve um desenvolvimento muito grande da ciência e da técnica médica, digamos assim, ou biomédica, né? O modelo atual é um modelo muito centrado, muito hospitalocêntrico, né? Tudo no hospital, então as pessoas passaram a morrer muito no hospital e infelizmente até sem contato com seus entes queridos, sem contato com aquilo que ela gosta mais dentro da casa dela, com seus animais, com suas plantas, com seu ambiente, né? Com seu lar. Isso é outra coisa também que se defende, que as pessoas possam também ter essa escolha, inclusive até de ir para casa naquele momento final dela e poder curtir mais a sua família, poder aproveitar mais aquilo que ela gostava de fazer antes. Mas, enfim, a distanásia geralmente ela é combatida muito, né, pelos profissionais que trabalham na área. A eutanásia ainda tem algumas pessoas que defendem a eutanásia, né, porque a pessoa sente ainda aquela coisa de que é uma questão de autonomia, é uma questão de você, aquela pessoa não quer sofrer mais de forma alguma, então vamos lá retirar a vida e tal. De fato, a ortoeutanásia é o que é mais aceito na comunidade que trabalha com o assunto, né? Eu falo dos paliativistas porque são eles os que mais têm trabalhado nesse sentido de instituir a eutanásia em todas as partes do mundo. O problema é que, para você fazer eutanásia, você tem que entender que por isso tem relação direta com cuidados paliativos, porque para você fazer eutanásia, você tem que entender que você tem que dar cuidado àquela pessoa até o final da vida dela. Você tem que entender que você aceitar que a pessoa vai morrer no tempo certo, de forma natural, ela vai morrer porque não tem outra forma, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de cuidar daquela pessoa. Jamais você pode dizer que você não tem nada a fazer, como se fazia e como alguns médicos e alguns profissionais de saúde ainda tendem a dizer, não tenho nada para fazer por você. Na verdade, você sempre vai ter que fazer, dando qualidade, dando suporte, seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele social, seja ele familiar. Todos os suportes psicológicos, né, psíquicos, todo o suporte que você puder dar àquela pessoa para que ela ultrapasse todo esse momento dela da melhor forma possível, né? Tem aqueles profissionais que falam que inclusive Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que diz a morte é um dia que vale a pena viver, quando na verdade o que ela quer dizer é que até o último dia vale a pena você viver até aquele último dia, desde que você seja cuidado, desde que seja dado a você o devido cuidado que o paciente merece, né? E aqui eu já relembro o princípio da justiça também, né? Dar aquilo o que é devido a cada um, né? A gente também fala da bioética, o princípio da justiça é importante, a não maleficência é importante. Quando você não pode mais fazer uma beneficência, digamos assim, do jeito que é esperado, a beneficência, a não maleficência também é importante. Você não fazer o mal, você não piorar, né, a vida daquela pessoa. Se você não pode melhorar, você pelo menos não piorar, já não fazer o mal, já é também um avanço nesse sentido. Então, todos os princípios da bioética, eles são trabalhados aqui, né? A autonomia, você poder ouvir o paciente, saber o que ele quer,
a justiça, você dá a ele o que é devido a ele nessa situação final. A beneficência é fazer o máximo, trazer o máximo de benefício para aquela pessoa, mas considerando a autonomia dela, dentro daquilo que ela quer, né? Não uma beneficência da sua cabeça, aquilo que você espera de toda forma, mas considerando aquilo que o paciente quer. E a não maleficência, quando você não puder fazer mais esse bem todo que você acha que pode fazer, pelo menos não faça o mal, pelo menos não agrida, pelo menos não comece a fazer um monte de procedimento que você vai causar apenas dor e sofrimento e não vai resolver, não vai trazer um benefício, não vai trazer uma cura, não vai trazer uma vida com qualidade para aquela pessoa. Então tudo isso você considera quando você está tratando de ortotanásia, certo? Bem, pessoal, então as ações que nós fazemos na ortotanásia, né, as ações, você tem uma abstenção, né, a limitação do tratamento inútil, fútil, é uma supressão, você começa a retirar determinados tratamentos, o cara está fazendo lá hemodiálise, ou o cara está lá numa ventilação mecânica e ele deseja retirar todo aquele monte de máquina que está em cima dele, então você começa aí a retirar algumas coisas, né, um tratamento que já não funciona mais. Às vezes até, por exemplo, um antibiótico que você está utilizando, uma droga qualquer, vasoativa que você está utilizando ali, você pode ir retirando, você vai retirando o máximo daquele tratamento que seria curativo e vai substituindo aquilo por tratamento para dar conforto, para aliviar a dor, né? Então você vai utilizar, por exemplo, morfina na pessoa, você vai utilizar drogas que diminuem a dor, que diminuem o sofrimento dela, enfim. A ideia é essa, de você fazer uma limitação de tudo aquilo que for desproporcional. Não vai fazer uma pessoa que já está em fase terminal, você não vai fazer uma cirurgia agressiva, não faz sentido você abrir a pessoa para ficar tirando lá um monte de tumor, porque a pessoa ela não tem mais como resolver. Então é desproporcional, você não vai fazer mais esse tipo de tratamento, né? Ante a iminência de morte. É uma conduta, a gente chama conduta médica restritiva. Você começa a restringir, você começa a retirar determinados tratamentos que não funcionam mais e que apenas prolongam o sofrimento. O objetivo é esse, é garantir mais dignidade. A pessoa precisa viver com dignidade do começo ao final. A nossa Constituição ela fala da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é quando ela nasce, quando ela está vivendo ao longo da vida toda e quando ela está no processo de morrer também. A dignidade é do começo da vida até o final da vida. Então a gente tem que garantir, esse é um papel nosso, garantir a dignidade da pessoa, garantir a dignidade no processo de morrer também, porque faz parte da vida, morrer faz parte da vida. Então a gente tem que garantir essa dignidade, humanizar essa forma, né? Humanizar. Então aqui eu lembro muito dessa questão de humanizar, você respeitar, né? A pessoa pode pedir, no filme que eu estou sugerindo a vocês, você vai ver quando a pessoa ela escolhe o lugar, né? Se ela quer ficar no hospital, se ela não quer ficar no hospital, se ela quer ir para um lugar específico que eles têm em alguns países, né? Que são hospices, lugar específico para tratamento paliativo, para cuidados paliativos. Se a pessoa quer ficar num lugar específico para cuidados paliativos, se a pessoa quer ir para a própria casa dela e ficar lá com assistência dos familiares. Então, são essas situações em que a gente precisa considerar. Há uma combinação, né, de ortotanásia com cuidados paliativos. Não é a mesma coisa. A ortotanásia é você permitir que a pessoa morra no tempo certo, né, no tempo correto. Que a morte chegue naturalmente. Cuidados paliativos é o cuidado que você tem que dar à pessoa nesse momento que ela se encontra. Você vai dando cuidado a ela. E toda pessoa que tem uma doença grave, uma doença que afeta muito a qualidade de vida, ela requer um cuidado maior, então requer cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é uma coisa também só para a cidade quando a pessoa está morrendo. Desde o momento em que a pessoa começa a enfrentar uma doença grave, uma doença que atinge a sua qualidade de vida, ela começa a receber esses cuidados. E obviamente, quando a pessoa está em fim de vida também, quando a pessoa está num estágio de terminalidade também, ela merece receber os cuidados paliativos, né? A ortotanásia, para que a ortotanásia aconteça, é importante que exista o início do processo de morte, né? Não há possibilidade de reversão. É evidente que se você tem possibilidade de cura, você não vai dizer, vamos esperar o paciente morrer, se você sabe que você tem possibilidade de cura. Você vai fazer tudo o que você puder quando realmente você tem possibilidade de cura, quando você tem possibilidade de reverter. Quando você não tem mais possibilidade, quando se chega à conclusão médica, isso é uma questão médica, que são os médicos que precisam
considerar, precisam avaliar e entender se chegou a esse momento. Quando você chega no momento de processo de morte, aí você não adianta mais fazer nenhuma terapêutica curativa agressiva, porque você é completamente desproporcional. Mas para que isso aconteça, né, para que você considere que chegou o momento de, digamos assim, de pensar em ortotanásia, é importante que você saiba que realmente aquele paciente está naquele processo, né? Está progredindo para a morte. Não é um paciente que tem condições de você... Porque parece assim aquela coisa, não ficar como se fosse, então vamos deixar morrer aí o pessoal. Qualquer pessoa que tiver uma doença grave, aí vamos deixar morrer. Não é assim que funciona. Não é esse o objetivo da bioética, não é esse o objetivo aqui quando se trata de ortotanásia, certo, pessoal? Então é importante que vocês percebam que assim, tem dois extremos, né? A eutanásia é um extremo, você quer tirar a vida da pessoa. Eu não quero mais que a pessoa sofra, então eu mato. A eutanásia. A distanásia é assim, eu quero lutar pela vida física, como se a vida biológica, física, fosse a única coisa que valesse, né? Que tivesse valor. E aí você luta a todo custo por aquilo. E a outra coisa é na zona do meio, ali na zona do intermediário. Você luta pela vida o máximo que você pode, mas em algum momento você, medicamente, reconhecendo que está chegando o momento daquela morte, você permite que aquele momento naturalmente aconteça pela própria situação da pessoa e ao mesmo tempo você cuida dela o máximo que você pode para dar o máximo de qualidade até os últimos dias daquela pessoa. Essa é assim o que mais tem buscado atualmente. É lógico que é difícil. Claro que os hospitais, os médicos têm muita dificuldade porque a gente não tem facilidade na questão da aceitação da morte. A gente já viu que é um tabu, né? É o grande tabu da humanidade, é a questão da morte. A gente tem visto isso na tanatologia. Então a gente não pode dizer que é uma coisa fácil. É difícil para as famílias, é difícil para os médicos, mas se a gente não ensinar, se a gente não trabalhar com a parte educativa, que as pessoas entendam bem isso, mais difícil ficará. Né? Mais difícil ainda. É evidente que no passado, talvez até as pessoas tivessem uma forma mais fácil, porque quando se morria dentro de casa, você tinha contato com a morte, você sabia que a morte acontecia, como a morte acontecia. Hoje que as pessoas morrem no hospital escondidas, muitas vezes, dos familiares, ninguém vê e diz, leva para lá e eu não quero nem ver. Existe uma dificuldade maior, porque aquele que se esconde passa a ser aquele monstro escondido, né? A morte é o monstro escondido que a qualquer momento pode chegar e pode ser um terror nas nossas vidas. É assim que muitas vezes a gente vê. E então a gente diz, não, peraí, vamos afastar, tira esse monstro. Doutor fulano, tira esse monstro daqui, eu só não quero que esse monstro venha. Né? Mas é importante que a gente trabalhe na educação para que as pessoas consigam chegar a uma aceitação da morte, ainda que seja difícil, mas que se consiga de alguma forma se chegar a um pouco mais de naturalidade em relação à morte, né? Lógico, a gente diz, a morte é tão natural quanto o nascimento. É muito fácil dizer, mas na prática não é tão fácil que se concretize. De fato mas não é fácil que se concretize e requer que a gente tenha pelo menos um respeito maior à dignidade das pessoas, um respeito maior e entender que a gente não pode ser tão egoísta ao ponto de querer que as pessoas fiquem vivas de toda maneira, a todo custo, a toda maneira, impondo sofrimento a elas. Pelo menos isso eu acho que a gente não é tão difícil de compreender assim, né? Então, segundo Luciano Santoro, os requisitos da ortotanase são esses, né? A morte iminente, inevitável. Então você está no processo de morte, tem que ter o consentimento do paciente, dos seus familiares. Então perceba que existe aquele paciente, né? Às vezes o paciente, mas eu quero tentar de toda forma, eu sei que é difícil, doutor, mas se existir 0,001%, eu quero que tente e tal. Então respeita ao paciente, ao que ele está pedindo, ao que ele deseja. A atuação do médico e os profissionais de saúde visando o bem do paciente, né? Sempre você procurar visar o máximo que você puder o bem do paciente, respeitando a autonomia dele, né? Aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, e fazer o máximo que você puder por ele. Mas dentro de um respeito, beneficência combinado com autonomia, né? Dentro de um respeito à autonomia da pessoa.
e jamais deixar a pessoa desamparada. Eu acho que isso aqui é o ponto talvez mais importante da história, né? Que você não deixa a pessoa desamparada, nem a família, nem a pessoa desamparada, o que é difícil, muito difícil, nas condições que nós temos, né? A gente sabe que alguns países têm mais condições, principalmente os países mais ricos, os países que têm um sistema de saúde de uma qualidade melhor, né? Tem uns estudos que mostram que a Inglaterra, por exemplo, é um dos melhores lugares que existe para morrer. E o Brasil, infelizmente, não está entre os melhores lugares, né? Está, inclusive, abaixo de países bem menos desenvolvidos. Então, assim, a gente precisa progredir muito nessa questão do cuidado, do amparo àquelas pessoas que passam por essa situação. Infelizmente, não chegamos ainda, mas estamos lutando por isso. Hoje em dia a gente tem nos nossos cursos da área médica, a gente tem a disciplina de cuidados paliativos, que no passado não tinha. Hoje em dia a bioética está presente nos cursos também, né? Nas especialidades médicas, quando eles vão fazer as residências médicas, você tem a disciplina de bioética como obrigatória, que também trata desse tema da terminalidade. E então, hoje a gente tem uma tendência maior a conscientizar os profissionais de que eles jamais podem deixar de dar esse cuidado, esse amparo ao doente e os familiares nesses períodos difíceis, né, da vida. Legislação no Brasil não existe nada no Brasil que trate do tema, então assim a gente fica tratando com Constituição, né, a Constituição que preza a dignidade da pessoa humana, a liberdade, então a autonomia entra nisso, a questão da autonomia, a liberdade de poder fazer suas escolhas, a proibição da tortura, tratamento cruel, desumano, né? A gente tem isso na Constituição, então a gente trata de uma forma bem ampla, bem geral sobre o tema. Não existe uma legislação, uma lei própria de eutanásia, não existe uma lei própria de ortotanásia, não existe. E a gente trabalha com a interpretação da Constituição, a interpretação do Código Civil, também lá, que trata da pessoa poder escolher não fazer determinados tratamentos, não fazer tratamentos médicos e tal. Isso tem o artigo 15 lá do Código Civil, trata disso. Então a gente vai tratando com essas legislações, assim, digamos que interpretando o espírito do nosso direito e aplicando isso na realidade prática. Mas não existe uma lei própria que trate de eutanásia, de eutanásia, ortotanásia, tá certo? O Conselho Federal de Medicina, já que não existe lei, ele tem uma resolução, né? E essa é antiga, ela não é a que é válida atual, mas ele já dizia em 2006 que na fase terminal, observe que trata da fase final, né, no processo de morte, já na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhes os cuidados necessários, os cuidados paliativos, né, para aliviar sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência ampla, integral, assistência da pessoa do seu aspecto biológico, físico, psíquico, social, né, respeitada a vontade, a autonomia do paciente e do seu representante legal. Então, o Conselho de Medicina, ele é esse caminho que ele percorre, o caminho da ortotanásia e dos cuidados paliativos, né? Infelizmente, isso não teve uma compreensão da comunidade jurídica como um todo, então houve uma suspensão através de uma liminar, né? Em 2007 teve uma suspensão dessa resolução do Conselho de Medicina e só em 2010 que essa liminar foi revogada e então voltou a valer em 2010 a resolução. Quer dizer, a resolução de 2007 até 2010 ela não valia porque as pessoas acreditavam, o pessoal na área jurídica acreditava que ortotanásia e cuidados paliativos era a mesma coisa que eutanásia. Você vê como é uma dificuldade das pessoas de compreender. Eles acreditavam que os médicos, o que eles queriam fazer naquele momento era matar o paciente para acabar com o sofrimento, então queriam se livrar, matar e diminuir o sofrimento, e ao mesmo tempo assim estava resolvendo o problema. E eles achavam que era isso. Então, por isso que ficou tanto tempo sem valer
a resolução do Conselho de Medicina. Mas aí voltou, né? Houve uma compreensão depois, e aí o Código de Ética Médica passou a tratar do mesmo assunto, dizendo com o mesmo termo, né? A mesma coisa, doenças incuráveis, terminal, o médico ofereceu os cuidados paliativos. Então, depois, em seguida, essa resolução, que era apenas uma resolução do Conselho de Medicina, passou a ser inserida dentro da norma maior da profissão médica, que seria o Código de Ética Médica, né? Então, apenas eles inseriram isso para dar mais força, digamos assim, para dar mais conhecimento à comunidade médica. Eles inseriram aquela norma que era uma resolução do Conselho, eles inseriram dentro do próprio Código de Ética Médica, no artigo 41. Esse Código de Ética Médica de 2009 já não é o atual, então tem o Código de Ética Médica atual, que é de 2018, que traz a mesma coisa, né? Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, que é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou do seu representante legal. Em outras palavras, ele diz que é vedado a eutanásia, né? O médico ele não pode fazer eutanásia, e isso não precisaria nem do Código de Ética Médica dizer. Ele está dizendo ao médico isso, mas a legislação brasileira impede isso, porque ela não trata de eutanásia, mas o artigo 121 do Código Penal trata de homicídio. Então, o cara que fizer eutanásia, na verdade, ele não está fazendo eutanásia, ele está matando alguém. E matar alguém é homicídio. Se enquadra no artigo 121 do Código Penal. Então, assim, eutanásia é proibida, até porque não existe nenhuma lei no Brasil com o nome tratando de eutanásia especificamente. Existe homicídio, e homicídio é proibido, como todos nós sabemos, seja ele pelo motivo que for. O que pode acontecer, que eu já disse aqui, é a diminuição da pena, né? Nessas situações, a pena ser diminuída. Ou em algumas outras situações de homicídio, onde se chama de homicídio qualificado, a pena é aumentada. Você pode trabalhar com a pena, mas o homicídio é homicídio. Matar alguém é homicídio, independentemente de como seja. Então, o Código de Ética está dizendo isso também, né? Está reforçando, é proibido. Doutor fulano, você não pode tirar a vida de ninguém, nem que seja a pedido dele. Você não pode tirar. Agora, no caso de doença incurável e terminal, o médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, né? Sem prender nenhuma ação que seja inútil, obstinada, né? Nada disso. Você não pode empreender ações heróicas, obstinadas, que tem que fazer de todo jeito. Aqui é o que está sendo dito aqui. Porém, levando em consideração sempre a vontade expressa do paciente e na impossibilidade deste paciente do seu representante legal. Então, você leva em consideração aquilo que o paciente deseja, aquilo que o paciente se manifesta em relação ao que está acontecendo, né? E na impossibilidade dele, o seu representante legal. Existe hoje em dia aquele documento, né, que se chama Diretivas Antecipadas de Vontade. Quando o paciente ele não pode se expressar mais, mas antes desse momento ele poderia ter deixado por escrito. O Código de Ética Médica também trata disso. Ele poderia ter deixado por escrito aquilo que ele deseja, os tratamentos que ele aceita que seja realizado com ele, e de forma que os profissionais respeitarão esse documento que foi redigido, que foi escrito. Então, se eu tiver uma situação de doença terminal, eu não aceito que se faça hemodiálise, eu não aceito que se faça reanimação, se meu coração parar, não faça reanimação cardiovascular, né, cardíaca, aquela coisa de ordem de não reanimar, né? Eu não aceito que se faça traqueostomia, não aceito que se faça... Então, deixa por escrito isso, porque caso aconteça de você chegar na situação de não poder se expressar, o médico já tem aquilo em mãos e ele já sabe que aquele paciente não deseja que aconteça, que se faça todo tipo de tratamento quando ele estiver nessa fase. É importante isso daí, hoje em dia está se começando a falar disso também, é algo novo, mais antigo em alguns países, nos Estados Unidos foi por onde começou, isso já é bem utilizado, mas o Brasil ainda está começando a engatinhar, as pessoas da área jurídica também estão começando a conhecer, porque é importante o apoio, não só médico, né, porque o paciente não sabe as situações que podem acontecer, é importante o apoio não só médico como jurídico, para que o paciente, para que a pessoa possa redigir o seu documento de diretivas antecipadas de vontade e deixar claro aquilo que ele deseja que aconteça com ele ou aquilo que ele não quer que aconteça, né? Aquilo que ele não desejaria que acontecesse quando ele estiver numa situação grave, numa situação de terminalidade
e ele não puder mais se expressar. Porque o ideal é que a gente busque sempre o pensamento do paciente, né? Na verdade, quando a gente busca a família, mas é porque a gente quer que a família fale como se fosse o paciente. O que é que o paciente dizia, o que o paciente pensava, o que o paciente falava para esse familiar. O paciente dizia que não queria ficar em cima de uma cama cheio de aparelho e tal. O que é que o paciente dizia? Então, se ele deixou por escrito, em tese, representa melhor aquilo que o próprio paciente queria, então representa melhor o respeito à autonomia daquele paciente. Então, esse documento, ele hoje tem sido tratado, as diretivas antecipadas de vontade é algo que merece ser levado em consideração e merece ser bem estudado e aplicado na nossa realidade. Bem, eu trago para vocês umas questões finais, né, aqui, para que a gente entenda como se enquadra isso dentro da nossa aula. Então, por exemplo, a questão número 1, médico que deixa de reanimar paciente viável sem consulta ao mesmo ou à família, por sentir-se penalizado ante a vida limitada que o paciente leva. E aí eu pergunto, né, para a turma, eu sempre pergunto, isso é o quê? Né? Isso não é ortotanásia, lógico que não. Isso é eutanásia. Você não tem a conversa com o paciente, com a família, com nada. Você se sente penalizado e aí você deixa de reanimar. Você não sabe exatamente a situação do paciente. Apenas ele está com a vida de alguma forma limitada ali, alguma doença que está limitando algum aspecto lá da vida dele. E você diz assim, eu estou com tanta pena, vou deixar ele morrer. A eutanásia, tem alguns autores que tratam de eutanásia ativa e eutanásia passiva, né? Essa questão número 1 seria onde se enquadra a eutanásia passiva. A ativa é você aplicar a droga e você mata a pessoa aplicando uma droga que realmente mata aquela pessoa. Eutanásia passiva seria como nesse caso número 1 aqui. Você deixa de fazer determinados procedimentos que deveriam ser feitos, que era indicado, né? Havia indicação médica para ser feito, você deixou de fazer, porque você, tô com pena, acho que não vai ser bom para esse paciente, eu vou deixar ele morrer aí, que é melhor ele morrer, melhor para ele morrer do que eu fazer aqui esse tipo de procedimento. Então, como você se abstém, né? Como você é omisso em relação ao procedimento, a gente chama esse tipo de eutanásia passiva. Não é a mesma coisa de ortotanásia, pessoal. Não é a mesma coisa de ortotanásia. A ortotanásia, você já sabe que o paciente está em processo de morte. Numa eutanásia passiva, você deixa de fazer determinados procedimentos, mas o paciente não está em processo de morte. Ele tem condições de reverter a situação. E você, mesmo sabendo que tem condições de reverter, você não faz. Então, você é responsável pela morte daquela pessoa. Só que de forma omissa, né? De forma passiva. Então, você tem eutanásia ativa e eutanásia passiva, certo? Que é diferente. Tem autor, inclusive, que considera como sendo a mesma coisa de ortotanásia. É uma falta de compreensão do que é ortotanásia. Também. Ortotanásia não tem nada a ver com eutanásia. Ortotanásia, o paciente está em processo de morte e você aceita que ele vai morrer pelaquela situação que ele se encontra. Você aceita a morte, porque infelizmente esse processo de morte acontece. Pode acontecer com todos nós. E aí, né, dependendo do tipo de morte, claro, se a pessoa chegou ali na rua, sofreu um acidente grave que destruiu toda a massa encefálica dela de uma vez, assim, ela não entrou numa fase dessa de uma doença terminal, evidentemente que não. Mas sim, muitas pessoas morrerão, muitas, a maioria, nessa situação de doença grave, incurável, que chegará a essa fase de processo de morte. E a ortotanásia, o que ela quer é que nessa fase de processo de morte, você permita, você aceite a morte. Não é o caso de você ainda tendo condições de cura, ainda tendo condições de dar uma mínima qualidade de vida à pessoa, ainda tendo possibilidade de reverter aquele quadro, você deixar a pessoa morrer porque você acha que a pessoa vai sofrer menos se ela morrer, né? Não é essa situação. Então, o caso número 1 é um caso de eutanásia, né? Eutanásia que se pode considerar passiva. Se o médico aqui, ao invés de deixar de reanimar, aplicasse uma droga para matar, seria eutanásia ativa. Todos os dois são, digamos assim, condenáveis, né? Não são aceitos pela maioria das pessoas, pelo menos que trabalham com o assunto, né? Pelo direito também e pela bioética em geral, excetuando aí algum outro país, mas a bioética em geral não aceita. Mas o quadro 2, médico que deixa de reanimar paciente terminal, aqui o nome terminal é importante,
após discutida com a equipe, a família, quer dizer, o diálogo, sempre importante aqui essa questão da comunicação, discutir com a equipe, discutir com a família, o paciente, né? Se puder discutir com o paciente, o ideal seria isso, a ausência de perspectiva na medida. Então, se você, nessa situação aí, é a situação da ortotanase, que é o caso aceito. Então, entre 1 e 2 aí, a gente marcaria um X aceito, no 2 seria o ideal, e o 1 não aceito, pelo menos na atualidade que nós estamos vivenciando, não é aceito o número 1, tá certo? Bem, aqui é apenas para mostrar o homicídio, o que é o homicídio, né? Então você veja que a eutanásia no Brasil ela se enquadra aqui, não existe um crime de eutanásia ainda, no Código Penal não trata disso, nem libera, nem trata como crime, mas se o agente matar alguém, se a pessoa matou alguém, ela está aqui, pena de reclusão de 6 a 20 anos, significa dizer que independentemente se a gente, do ponto de vista bioético, técnico, se a gente chama de eutanásia, ele se enquadra na legislação penal dentro de homicídio. Se o agente comete um crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, que é o caso da eutanásia, né, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, seria a eutanásia, se enquadraria aqui nesse parágrafo primeiro, né, um homicídio, digamos assim, um homicídio privilegiado, né, aquele em que há redução de pena. Esses outros casos aqui do parágrafo 2º é quando o homicídio é qualificado, né? Você mata a pessoa por motivo fútil, mediante promessa de recompensa, né? De forma cruel, fazendo emboscada. Então, todas as situações aqui você tem aumento de pena. A legislação da gente trata o homicídio, ele pode ser aumentado a pena dependendo da forma, né? A gente vai chamar isso de homicídio qualificado, ou então, se o homicídio ele for por compaixão, se ele for por relevante valor social, moral, a gente trata isso de homicídio privilegiado, que é exatamente onde se enquadra a eutanásia, tá certo, pessoal?